Se não for sofrido, não é Atlético. Atlético 3, Botafogo de São Paulo 1. Finalmente, embalamos na Série B. 3 vitórias seguidas, 9 pontos somados, 5 pontos do G4. Vamos falar sobre esse jogo que foi maluco. Esse jogo foi maluco. Vamos começar falando sobre a escalação, gente. Eu achei que o Odair tá se provando ser um técnico muito limitado nas suas decisões, porque o Odair tá tomando muita decisão errada. E de novo, o Odair insistindo nos mesmos erros, insistindo no Mendonça. Não pode insistir no Mendonça. Cara, o Luiz Fernando, que sentou um pouco no banco, fez o gol, mas mereceu ter sentado um pouco no banco. O Luiz Fernando tava jogando um futebol pífia, tava jogando nada o Luiz Fernando. Mereceu sentar um pouquinho no banco, e eu acho que é a hora do Mendonça também sentar um pouco no banco, tá? Acho que o Mendonça tem que sentar no banco pro jogo de amanhã. Acho que o Mendonça tinha que estar sentado no banco pro jogo de amanhã. Vamos pra escalação. Santos, Carlos Teran, Aguirre, Benavides, Esquivel, Steven Mendonça, Patrick, Filipinho, Leozinho, Kevin Riveiros e Zapelli. Vamos falar primeiro sobre o Teran. Gente, Teran, um dos melhores da partida, sem dúvida. O cara foi expulso, fez o pênalti e foi um dos melhores da partida. Cara, primeiro que todos os duelos aéreos, todos, sem exceção, duelos aéreos, o Carlos Teran ganhou. Todos ele ganhou. E também o lateral dele, pelo que eu não entender, é um zagueiro aceitável, um zagueiro bom. Talvez uma dupla dele com o Aguirre, ou até mesmo dele com o Arthur Dias, pode ser uma zaga que vá pra frente, tá? Pode ser uma zaga que vá pra frente, que a gente tome menos gol. Assim eu espero, foi um exemplo, né? O Atlético tomou menos gol. O Atlético melhorou um pouco defensivamente. O Atlético melhorou um pouco defensivamente. Ainda tá uma merda, mas melhorou. O que importa é que melhorou. E esse Benavides, gente, o Benavides é muito bom jogador, tá? Benavides, jogador que veio do Talheres, veio da Argentina. Muito bom jogador, com obrigação de compra caso suba. Gente, esse cara não quer nem saber se subir ou não. Esse cara tem que ficar pro ano que vem. Não importa se o Atlético vai ficar na Série B, se o Atlético vai cair pra C. Esse cara tem que ficar pro ano que vem. Esse cara é bom jogador, esse cara tem qualidade, esse cara é um bom lateral aí. E começando também aqui, gente, o Zapelli como sempre, né, gente? Como sempre não, o Zapelli de uns tempos pra cá, gente, melhorou. No jogo de ontem, o Zapelli tava morto. Então, assim, o Zapelli deu uma melhorada. Morreu no jogo contra o Botafogo de São Paulo. O Zapelli não viu falar o nome do Zapelli. O Zapelli tava morto, tanto que o Zapelli quase deu um gol de graça pro Botafogo de São Paulo, que foi exatamente na expulsão do Teran. E eu acho que o Zapelli, gente, ele fez uma boa partida contra o Novo Horizontino, fez umas boas partidas, vem fazendo umas partidas ok aí, mas depois dessa partida não foi uma grande partida do Zapelli, tá? Foi uma partida muito abaixo do Zapelli. Eu achei uma partida abaixo, tá? Depois disso, de novo, outra partida boa do Leozinho. Que, gente, o Leozinho tem que ficar sendo titular, sem dúvida. O Leozinho é um jogador que tem qualidade, jogador que tem passe bom, drible bom. O Leozinho é um jogador com qualidade, tá? Vamos falar sobre o jogo. O jogo começa com, gente, o Botafogo mostrando já suas limitações. O Atlético controlou o primeiro tempo. O Atlético não deixou o Botafogo não chegou no primeiro tempo. O Atlético tá aqui numa chegada ali, o Viveiros sofre o pênalti, e quem mesmo vai bater é o Kevin Riveiros. O Viveiros abre o placar numa batida boa do Viveiros, tá, gente? O Viveiros foi uma boa contratação, tá? Das boas contratações desse ano. O Viveiros foi uma baita contratação. Daí, o Atlético que tava precisando, o Atlético agora precisava embalar numa sequência boa pra poder pensar no G4. Porque o Atlético agora, a distância antes estava em 6. O Atlético diminuiu a distância para 5 pontos. O Atlético está a 5 pontos do G4. Porque o Criciúma ganhou da Chapecoense. Eu queria que o Criciúma que tivesse ganhado da Chapecoense? Não. Eu acho que o melhor resultado ali seria um empate entre os dois. Mas acabou que o Criciúma ganhou, pelo menos a distância diminuiu, tá? O Atlético tem que fazer a parte dele. Os outros resultados ajudam o Atlético, mas o Atlético não se ajuda. O Atlético tem que se ajudar. O Atlético tem que se ajudar, entendeu? O Atlético tem que se ajudar, precisa se ajudar, tá, torcedor? O Atlético precisa se ajudar. Assim como a rodada tem que ajudar e o atleta também tem que se ajudar. Depois dessa vitória, que foi uma vitória do Atlético, o Atlético vai pro primeiro tempo meio fechado. Um primeiro tempo que o Atlético não teve lá grandes chances, o Botafogo também, eu pelo menos achei que o Atlético. Teve um chute do Mendonça, que o Mendonça acabou isolando.
é normal. Daí aí depois vai pro intervalo. Depois disso, gente, o Atlético perdeu um pouco da força que tinha no primeiro tempo. O segundo tempo do Atlético não foi o mesmo tempo do primeiro, tá? Não foi o mesmo tempo do primeiro. O Atlético fez um primeiro tempo muito abaixo, um segundo tempo muito abaixo, tá? O Atlético fez um segundo tempo não muito bom. Não fez um primeiro e segundo tempo ruim, mas também não foi um segundo tempo bom. Tanto que o Atlético leva um gol num pênalti do Teran, que foi um dos melhores do jogo, sem dúvida. Foi expulso e fez o pênalti, mas foi um dos melhores do jogo, tá? Vou lá, uso o atacante Marquinho, bate, converte, deslocando o Santos. Depois disso, o Odair faz uma alteração que, assim, cara, já era pra ter sido. Entra Luiz Fernando. Eu não entendi, gente, porque o Odair insiste no Allan Kardec. Gente, eu não gosto do Peixoto e nem do Kardec, jogando pelo Atlético. Mas, assim, gente, não é possível que o Peixoto esteja atrás desse morto, desse Kardec, que parece um morto no campo. O Kardec parece que está morto no campo. Esse é o Kardec no campo. O Kardec está assim, ó. O Kardec só anda no campo. Só anda. Porque correr não corre. Gente, o Kardec tá velho. O Kardec não tem condição física pra jogar. E não é possível, gente. Eu não gosto de nenhum dos dois. Prefiro mais o Kevin Viveiros. Sou mais o Kevin Viveiros do que o Peixoto e Kardec, obviamente. Mas assim, cara, é impossível. Odair, você para de insistir nesse erro de de pensar na tua cabeça, que só na tua cabeça é assim, do Peixoto tá atrás do Kardec. Porque não é possível. Tira ele da tua cabeça. O Peixoto tem que estar na frente do Kardec, não atrás. Tá? Não que o Peixoto também seja um grande jogador, mas é uma vergonha ele estar atrás do Kardec, tá? Entra também o Luiz Fernando. E, gente, o Luiz Fernando, depois que sentou um pouco no banco, não fez uma grande partida, não entrou jogando muito, mas fez um gol. Numa bola ali jogada ali pro Julimar, do Julimar pro Luiz Fernando, ele bate cruzado, faz um gol. O Atlético com um a menos, era o gol que o Atlético precisava, era só segurar o jogo. Num chute que o Zapelli dá um vacilo, né? O Zapelli vacilou. O Zapelli vacilou no lance. Que ele foi chutar de fora da área. Eu acho que ele não precisava ter chutado de fora da área, tá? É minha opinião, ele não precisava ter chutado de fora da área. Ele poderia tentar trabalhar uma jogada. Mas ele tentou chutar, deu o contra-ataque pra equipe do Botafogo e nisso o Teran foi expulso. Antes de acontecer esse gol do Luiz Fernando. Então, assim, o time tem que parar com essas falhas. E, gente, e outra coisa que eu queria fazer uma crítica. Por que o Dudu Kojits não é titular? O gol que ele fez... Gente, primeiro que o Dudu Kojits, ele faz um baita de um golaço, driblando 3, Dudu. Cara, esse Dudu não é possível, cara. Esse Piá, renovem com esse menino. Cara, o Piá pode pedir 200 mil, 300 mil, 450, renovem. Renovem, não importa o salário que ele pedir, renovem com ele, renovem. Precisamos renovar com esse jogador. É um bom jogador, tem qualidade. Gente, e eu acho uma vergonha o Filipinho ser titular. Gente, o Filipinho, gente, ele é aquele jogador pra entrar praticamente no final do jogo, que o time tá ganhando e precisa desarmar, porque a única coisa que o Filipinho sabe fazer é desarmar. Passar a bola, atacar, ele não sabe. Ele é um volante muito limitado. Ele é um volante muito limitado, Filipinho. Bem limitado, bem limitado. O Patrick, gente, o Patrick é aquela coisa de sempre, né, gente? Joga como volante porque não tem outro. Eu acho que podia até botar ali o Dudu Kojits no lugar do Filipinho. Mantinha o Patrick. Tudo bem que o Patrick não é lá aquelas coisas. Eu não acho o Patrick uma estrela. Mas assim, gente, o Patrick dos últimos jogos pra cá tem que estar fazendo alguma coisa. Então, assim, o Atlético faz um belo gol porque é inadmissível, Odair. Você assim. Quem são os jogadores que tem que jogar? Aguirre, Kevin Viveiros, o Teran tem que jogar. Às vezes num esquema com 3 zagueiros. Imagine, cara, um esquema com 3 zagueiros. Arthur Dias aqui, Aguirre na esquerda, Arthur Dias aqui e Carlos Teran como zagueiro central. Às vezes uma formação com 3 zagueiros talvez daria boa também, tá? Uma formação com 3 zagueiros pra enfrentar um Corinthians, eu acho que seria uma formação boa. Uma formação bacana, seria uma formação legal. Eu não acho que o Mendonça tem que ser titular. Eu não acho que o Mendonça ainda... O Odair tem que parar de insistir no Mendonça. Pare de insistir no Mendonça. Eu acho muito difícil o Odair tirar o Patrick e o Mendonça do time. Mas a gente tá alertando, para de insistir no Mendonça. O Mendonça não tá jogando nada. O Mendonça não tá entregando.
O Odair só tem que montar o Mendonça de titular quando o Mendonça vê que o Mendonça tá começando a entregar. Aí ele tem que botar ele de titular, mas até então o Mendonça não tá entregando nada. Então foi isso que eu queria falar do jogo. Porque o Atlético, ele soma 3 pontos, tá? 3 vitórias seguidas. O Atlético tá a 5 pontos do G4. O Atlético tem um jogo de quartas de final amanhã contra o Corinthians. Que, gente, eu acho que o Atlético vai passar do Corinthians? Eu acho que não. Eu acho impossível. O Atlético nunca ganhou deles lá na Neoquímica Arena. Vai ganhar agora? Muito difícil. Mas, gente, o futebol, ele é uma caixinha de surpresa. Esperem tudo, porque o Clube Atlético Paranaense é uma loucura. Vocês podem esperar tudo. Pode acontecer do Atlético ganhar do Corinthians? Pode, acho muito difícil, mas pode acontecer. Mas o Atlético tem que ir, se o Atlético quer ganhar do Corinthians lá, o Atlético tem que impor seu jogo lá. O Atlético tem que querer impor seu jogo. O Atlético não pode deixar o Corinthians jogar. Tá nem aí que tá jogando forte, não pode deixar o Corinthians jogar. O Corinthians não pode encostar na bola. Essa é a questão. Eis a questão. O problema é isso, porque a torcida deles vai em peso, a torcida deles vai fazer festa, vai cantar, vai pular, vai fazer os panambaquá. Então, assim, gente, a gente sabe que é muito difícil ganhar na Neoquímica Arena. Tanto que o Atlético, na história, nunca ganhou do Corinthians lá. Se o Atlético quer passar de fase, o Atlético tem que fazer por querer. O Atlético tem que fazer por querer. O Atlético tem que querer passar de fase. Se o Atlético jogar bem, jogar um bolão e passar de fase, parabéns. Mas eu acho que não passa, tá? Porque o jogo de Copa do Brasil, gente, a gente não tem que se importar muito com Copa do Brasil. Tá? Copa do Brasil não pode ser o foco do Atlético. Copa do Brasil não pode ser o foco. Atenção, Odair. Copa do Brasil não pode ser o foco. Se a gente for eliminado, queríamos passar do Corinthians? Queríamos pra ganhar mais dinheiro. Mas se vazar também. O jogo de terça-feira, na semana que vem, às 9h45 da noite. Às 9h35 da noite, acho que é às 9h35, contra a Chapecoense. Aquele jogo ali. Aí se vai ser um jogo de quarta de final. Aquele jogo vai ser uma final. Porque o Atlético vai ter um confronto direto com a Chapecoense. E esse jogo o Atlético precisa ganhar. Precisa pra distância cair pra 2. Daí o Atlético vai ficar uma rodada do G4. Vai ficar uma rodada. Daí vem então um jogo fácil, que é um jogo contra o Vila Nova, que o Atlético também precisa ganhar. O Atlético precisa ganhar a Chapecoense, Vila Nova, e depois vem um outro jogo fora de casa que o Atlético também precisa ganhar. O Atlético precisa demonstrar futebol. O Atlético precisa pontuar. Precisa ganhar esses jogos. Esses jogos aí... Gente, Chapecoense é um jogo ganhável, tá? A Chapecoense não é tudo isso. Chapecoense é um jogo ganhável. Dá pra ganhar. Dá pra somar. Então precisamos ganhar. É confronto direto. Precisamos ganhar. Não só empatar. Temos que ganhar. Nem que seja de 1,5-0. Mas tem que ganhar. Era isso, torcedores. Estamos sempre pondo furacão aqui. Falou!